Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá aprender acentuação gráfica, um assunto relativamente fácil, mas que vai exigir uma atenção, uma memorização das regras e aplicação prática nas frases, tudo bem? Primeiro a gente precisa falar o seguinte: a gente vai ter dentro da língua alguns acentos gráficos, né? E aí a gente tem dentro desses acentos gráficos o acento agudo, circunflexo e o grave. O acento agudo, ele vem aqui indicando um timbre aberto, beleza? Então sofá, chulé, café. A gente vai ter o acento circunflexo, que já vai trazer ali um timbre fechado, né? Colônia, ônibus, você. E o acento grave, o indicativo de crase, ele vai ser utilizado quando a gente vai juntar a preposição com o artigo a, né? E aí a gente vai ter essa junção, a gente vai marcar com esse acento grave, formador ali de crase. Não é o tema da aula de hoje. Mas aqui, fui à festa. Quem vai a preposição, algum lugar. E esse lugar aqui, festa, admite o artigo a gente vai juntar essa preposição, beleza? Com o artigo. A gente vai juntar e vai colocar esse acento grave. Então a gente tem esses três acentos na nossa língua portuguesa: acento circunflexo, o grave e o agudo. E aí a banca pode fazer o seguinte, ela pode confundir vocês com esse tio. E o tio, ele não é um sinal gráfico, ele não é um acento gráfico, perdoe-me. Ele é um sinal gráfico. Recapitulando, o tio, ele não é um acento gráfico, ele é um sinal gráfico. De maneira que a banca vai colocar uma palavra com tio, uma palavra com um acento gráfico e dizer que foi utilizada a mesma regra para a acentuação gráfica. Vocês vão marcar que isso está errado, beleza? Então o tio é um sinal gráfico e não um acento gráfico, né? Ele serve para indicar a nasalidade. A língua portuguesa apenas pode acompanhar as vogais A e O. Por que eu falo isso? Porque as bancas, né? Elas já cobraram dessa forma. Solução é acentuada por ser oxítona terminada em O. Não. Esse acento aqui, a gente vai levar em consideração o acento gráfico. A gente vai ter o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave. Quando a banca vem e fala solução, que ali tem um tio, é acentuada por ser oxítona, se eu disse que o tio ele não é um acento gráfico, mas um sinal gráfico, essa questão ela está errada, ok? Olha outra alternativa de prova de uma outra banca. O vocábulo computação recebe acento gráfico pelo mesmo motivo do vocábulo robôs. Recebe acento gráfico? Não, por quê? Não é acento gráfico, é sinal gráfico. Então a gente tem aqui computação com um sinal gráfico e robôs com um acento gráfico. Então essa questão ela está errada. Muito cuidado. Só que a gente vai ter algumas classificações, eu vou falar mais para frente, a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona, beleza? É diferente. Uma coisa é a tonicidade, outra coisa é a acentuação. Nem todas as palavras recebem acento gráfico, concorda? Mas as palavras ela têm uma tonicidade, beleza? A gente vai considerar como um acento prosódico, né? Aquelas palavras ali, a tonicidade das palavras, né? E aí vocês vão ver que algumas elas não recebem acento, beleza? E aqui a gente tem as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Assunto bem tranquilo, né? Acredito que lá do ensino, da alfabetização, na verdade, né? Mas a gente precisa revisar isso porque faz parte do assunto. As palavras monossílabas, somente uma sílaba. Dissílaba, duas. Trissílaba, três. Polissílaba, quatro ou mais, ok? E dentro dessa classificação, né? Tirando os monossílabos, a gente vai ter a palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. E a oxítona vai ser, a tonicidade vai recair na última sílaba tônica. A paroxítona na penúltima e a proparoxítona na antepenúltima sílaba tônica. Beleza? Então a gente tem ali o café, última, coração e caju.
o que eu falei, que as palavras elas têm tonicidade. A gente não pode confundir a tonicidade com o acento, beleza? Então a gente tem aqui, ó, café, é tônico ali. A última sílaba recebe acento porque mais para frente a gente vai tratar das regras das oxítonas. Coração, embora coração seja oxítona, né? O tio, ele não é um acento gráfico, mas um sinal. Então, muito cuidado para não confundir isso, ok? E caju, também a gente vai ter ali uma tonicidade que vai recair na última sílaba, né? A última sílaba tônica. E a gente vai ter aí essa construção das oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. E aqui a gente tem um quadro ilustrativo, na verdade uma imagem ilustrativa, né? Que fica bem clara a explicação anterior. Oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Cuidado, viu? Paroxítona é porque, no caso aqui, a gente tem 3 sílabas nessa palavra do meio. Não quer dizer meio, né? Paroxítona, você vai contar a última, vai recair na penúltima. Então, última, penúltima. E a proparoxítona, última, penúltima, antepenúltima. Ok? Pronto. E aqui a gente tem um passo a passo para a gente acentuar uma palavra. Então a gente precisa dividir as palavras, né? Dividir as palavras em sílabas, classificar quanto à tonicidade e aplicar a regra. E aí, para que a gente consiga dividir aqui em sílabas, ou na verdade, para a gente achar a tonicidade, a gente vai dividir em sílabas e a gente vai chamar essa palavra como se a gente estivesse gritando alguém. Beleza, observe. Café. Como vocês chamariam café? Tentem aí. Café, a palavra que, a sílaba que sobressair ali, ela vai ser a sílaba tônica. Invisível, invisível. Ônibus, ônibus. E vocês vão conseguir classificar quanto à tonicidade, se oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Observe. Café, invisível, ônibus. Essas foram as palavras destacadas, né? Aquelas que vão ter ali um alongamento na pronúncia, e aí vocês vão conseguir descobrir a tonicidade, se oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Depois disso, a gente vai aplicar as nossas regras, ok? Então, ali, ó, a gente teria um oxítono, porque a última sílaba é tônica no café. Invisível, paroxítona, porque a gente tem a penúltima. E ônibus, a gente tem uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba é tônica. E aqui a gente já pode partir para as regras. A gente tem as palavras, né, que a gente vai dividir em sílabas. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Mas também a gente tem os monossílabos. Os monossílabos, né, apenas uma sílaba. E aqui a gente tem já a regra, né, de acentuação dos monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos terminados em AEO e ditongo aberto, vocês já vão saber o que é um ditongo aberto. Esses monossílabos, eles são acentuados, seguidos ou não de S. Então a gente tem pás, gás, pé, pés, pó, pós e assim por diante. A gente também vai ter aqui monossílabo tônico terminados em ditongo aberto, seguido ou não de S. Então aqui a gente tem réis, falando ali da moeda, géis, méis, fiéis, sóis, dói, rói, mói, véu, céu, réu, né? Os ditongos abertos, ei, oi, eu, né? Vocês vão se lembrar, vocês vão fazer uma associação como se fosse alguém chamando a atenção, né? Ei, oi, eu. Esses são os ditongos abertos. Muito interessante, que a gente vai precisar disso aqui para tratar da diferença de paroxítono e oxítono com ditongo aberto, beleza? Agora a gente tem as oxítonas. As oxítonas são acentuadas as terminadas em AEO, ditongo aberto, e em e ens. Percebam que os monossílabos terminados em e ens, eles não são acentuados. A gente não tem essa regra para os monossílabos. Então, monossílabos terminados em AEO, ditongo aberto. Já as oxítonas, a gente vai ter acento nas oxítonas terminadas em AEO, em e ens e ditongo aberto. Então, só
acrescentando, né, que a gente vai ter o en e ens nas oxítonas, mas que nos monossílabos a gente não vai ter essa regra. E aí a gente tem aqui algumas palavras, né, vatapá, guaraná, sofás. Se a gente fosse utilizar o nosso bizu de chamar a palavra, vocês vão notar aqui que a tonicidade ela vai aparecer. Olha só, suponha que você vai imaginar que vatapá seja uma pessoa e você está precisando chamar, você vai gritar essa pessoa, vatapá! Olha só, a palavra aqui, a sílaba que vai se estender, né? A última, o pá. Então, se é a última, oxítono. Guaraná, mesma coisa, pajé e assim por diante. A gente tem também, vintém, olha só, também. Última sílaba tônica, oxítona. E as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, mais o ditongo aberto, elas são acentuadas. Então, lá, papéis seguido ou não de S, beleza? Anéis, fiéis, cordéis, herói, anzóis, lençóis e assim por diante. Agora, quando se vai acentuar uma palavra conforme determinada regra, ignoram-se os pronomes oblíquos átonos, ou seja, eles não são contados como sílaba, sendo a palavra monossílaba ou não. O que eu quero dizer com isso? Se você tem esse verbo oxítono, vê-lo, na regra, esse pronome lo você não vai contar para fins de classificar quanto à tonicidade, mas você vai observar que esse vê-lo, você vai ter uma tonicidade no V. Vai se tratar, nesse caso, de um monossílabo terminado em e esse monossílabo terminado em é acentuado. Vocês vão se recordar, monossílabos terminados em A e O de tom aberto. Então, vê-lo, comprá-lo, oxítono terminado em A gente acentua, beleza? Mantém oxítono terminada em a gente também vai acentuar. Muito cuidado para não confundir isso aqui, achar que, por exemplo, comprá-los é paroxítono. Errado. Despreze o pronome para fins de classificação. Quando vocês tiverem essa construção, né, com verbos aqui junto com os pronomes oblíquos átonos. E aqui a gente tem as paroxítonas, terminadas em R, L, N, X, I, U, ON, uns, ãos, an, ei, ps e ditongo. Certo? O que é importante aqui? Vocês precisam aprender a regra das oxítonas e monossílabos e a regra das proparoxítonas. Fica muito mais fácil de entender depois a regra das paroxítonas. Por quê? Geralmente, a gente vai ter regras inversas. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês observarem uma palavra paroxítono terminada em E, por exemplo, que é uma regra das oxítonas, na regra geral, a gente não vai ter acento. Exemplo, mesa. Vamos tentar classificar a tonicidade de mesa. A gente chamaria mesa para ver qual sílaba vai se estender dentro desse chamamento. Então, mesa, me seria ali a sílaba tônica. E mesa, a gente tem essa sílaba tônica, a penúltima. Se é a penúltima, ela é o quê? Uma paroxítona. Sendo uma paroxítona terminada em E, a gente vai acentuar? Não, porque esse é uma regra das oxítonas. Tudo bem? Então, por isso que eu falo, as regras elas são inversas. Muito cuidado, porque a gente tem, dentro da regra das paroxítonas, as paroxítonas terminadas em ditongo. Então, embora essa palavra aqui, ó, colégio, ela termina em O, né, que seria ali, pelo bizu, a regra das oxítonas, vocês vão acentuar não apenas porque ela termina em O, mas porque ela termina em ditongo. Tranquilo? Terminou aqui em ditongo. Colégio. Ali é um ditongo. Lábios. Ditongo. Tudo bem? Mas, né, é importante decorar, aprender a regra aqui das paroxítonas, né, para que não tente unicamente aplicar o bizu e se estrepar, ok? Então vamos lá. A gente precisa falar também, dentro de acentuação gráfica, das... Na verdade, isso aqui é paroxítona, certo?
proparoxítonas eventuais ou acidentais ou aparentes. Proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Proparoxítonas. As palavras proparoxítonas aparentes são aquelas que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, certo? Algumas bancas elas cobram isso, mas se ela for cobrar essa regra de acentuação, ela vai deixar muito claro que se trata de uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente, correto? Repetindo aqui algumas nomenclaturas, porque aqui no enunciado está eventual, aqui está aparente, né? Mas ainda tem a acidental. Beleza? Então aqui são algumas delas, né? A gente tem algumas delas aqui. Só corrigindo aqui novamente, é proparoxítona. Proparoxítona eventual, acidental ou aparente. O que eu quero dizer com isso? Que do mesmo jeito que eu posso separar rádio assim, rádio seria uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Eu também posso separá-la assim, radio. E aqui deixaria de ser uma paroxítona e passaria a ser uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. A mesma coisa vai acontecer com as outras palavras, beleza? Então, se a banca coloca a palavra remédio pode ser acentuada de acordo com duas regras de acentuação gráfica, correto? A primeira, paroxítona, que é a mais comum, ou a proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos seguindo. E aqui a gente tem a regra mais fácil, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então a gente viu que os monossílabos tônicos terminados em AEO de tongo aberto, a gente vai acentuar. As oxítonas terminadas em AEO de tongo aberto em iens, a gente vai acentuar. E as proparoxítonas, todas a gente vai acentuar. E o que sobra, a gente vai aplicar nas paroxítonas, ok? Tranquilidade? Hiatos. A gente vai ter aqui nos hiatos, quando o I e o U tônico, né? Eles aparecerem sozinhos na sílaba seguido no de S, a gente vai acentuar na regra geral. Então a gente tem saída, saúde, egoísta e assim por diante. Então aqui a gente vai ter hiato, ok? Vai ter hiato, mas a gente tem algumas nuances aqui para analisar, que a gente não vai poder utilizar o acento. Os hiatos não levam o acento gráfico se a sílaba seguinte iniciar por NH. A gente tem rainha, moinho. A gente não vai poder utilizar o acento aqui. Além disso, a gente tem o seguinte: se a palavra for paroxítona e o hiato vier depois de um ditongo decrescente, a gente também não vai acentuar essa palavra. Beleza? Mentor, eu não sei o que é um ditongo crescente e o que é um ditongo decrescente. A gente pode analisar da seguinte forma: crescente. Crescente, a gente vai ter uma semivogal. A gente vai considerar a semivogal como mais fraca, né? E a vogal mais forte. Então é algo que começa fraco, termina forte, ele está crescendo. Já se a gente tiver uma vogal, começar com a vogal, esse ditongo terminar com a semivogal, a gente vai ter algo decrescente. E aí a gente tem essa regra. Se a palavra for paroxítona, eu quero dizer, ela vai ser um hiato, tudo bem? A gente vai ter esse hiato, mas a gente precisa classificar essa tonicidade do hiato para a gente avaliar se é uma oxítona, se ela é uma paroxítona. Porque se ela for uma paroxítona, a gente vai precisar analisar se esse ditongo ele é crescente ou decrescente. Se esse ditongo for decrescente, a gente não tem mais acento. A gente até tinha antigamente, mas esse acento ele foi subtraído. Se o hiato vem aparecendo com precedido de ditongo decrescente. Vamos analisar esses ditongos. Vamos analisar essas palavras. Feiura. Feiura. A gente teria o hiato em uma forma ali paroxítona, certo? Feiura. Última, penúltima. Sílaba seria a tônica. O U é o tônico, ele aparece sozinho. Então já tem ali o requisito de hiato, né? E a gente já
poderia acentuar. Só que a gente vai analisar o ditongo que está ali precedendo esse hiato. Esse ditongo ele é crescente ou decrescente? Vamos analisar se ele começa com a vogal ou com a semivogal. Se ele começar com a vogal e terminar com a semivogal, ele é decrescente. Se ele começa com a semi e termina com a vogal, ele é crescente. Olha só. Feiura. O ditongo é o ei. O ei, se vocês analisarem, vogal, a gente vai ter ali. Naturalmente, a gente vai usar como vogais o A, o E e o O. E aí a gente começa com a vogal e termina com a semivogal. Se é vogal, semivogal, decrescente. Se esse ditongo é decrescente precedendo um hiato, a gente não vai acentuar esse hiato. Baiuca, A, vogal. I, semivogal. A gente vai ter um ditongo decrescente. Feiume, a mesma coisa. Então a gente não acentua mais ditongo decrescente. O hiato precedido de ditongo decrescente. Só que a gente tem aqui Guaíra. Guaíra. Mentor, Guaíra tem acento. Olha só. A gente vai fazer a mesma análise. Guaíra. A gente teria aqui um hiato, né? Na classificação tônica seria uma palavra paroxítono. A gente analisa o ditongo que está precedendo esse hiato. O U, a gente vai considerar o quê? Olha só. O U, a gente tem uma semivogal. Então a gente começa com a semivogal e termina com A. Esse ato, esse ditongo, o A, ele é um ditongo crescente. Então não vai impedir o uso do acento nesse hiato, ok? Porque o ditongo ele é crescente. Ele começa com a semivogal e termina com a vogal. Começa fraco, termina forte, crescente, ok? Se eu começo forte e termino fraco, o forte seria uma vogal. E o fraco uma semivogal. Então eu teria ali algo que está decrescendo. Não é o caso aqui. Beleza, tranquilidade. E aí a gente precisa analisar essas palavras, porque no dia a dia a gente costuma pronunciá-las de forma errada. Quem nunca falou recorde? Quem nunca falou rúbrica? Né? E aí a gente precisa decorar essas palavras porque algumas bancas elas gostam de cobrá-las. A gente não vai falar mister, é mister. Até porque se fosse mister, a gente deveria acentuar, porque a gente teria uma paroxítona terminada em R. Não é Nobel, é Nobel, certo? Não é Ibero, mas Ibero. Não é rúbrica, mas rubrica. Beleza? Não é Ávaro, mas avaro. Não é púdico, mas pudico. Não é interim, é interi. Não é arquetipo, é arquétipo. E não é recorde, é recorde. Ok? Essas palavras aparecem muito em provas. Agora a gente precisa falar dos acentos diferenciais. A gente vai ter acento diferencial, né? A gente perdeu alguns acentos diferenciais, mas a gente continua com acento diferencial no pod. E pod, né, para fazer essa distinção do pod passado e o pod presente e do por e por, marcando a diferença do verbo com a preposição, ok? Então a gente precisa ter esse acento diferencial para fazer ali, para direcionar o pod de passado para o pod de presente. Porque se eu tiro esse acento diferencial, né, ele não pode vir à aula. Sem acento e esse acento deixa de existir, eu não saberia se ele não pôde vir à aula, se a aula, por exemplo, já aconteceu e ele não veio, ou se a aula está acontecendo presente e ele não vai vir naquele momento. Então eu preciso diferenciar esse tempo com esse acento diferencial, certo? Um acento ali circunflexo, diferencial do pôde, passado, pode, presente. Por, verbo, por, preposição. Além disso, a gente vai ter acento para diferenciar o plural do singular, ok? Então, ele vem, eles vêm. Esse acento aqui vem marcando o plural e o seu. E sem esse acento, a gente vai ter o singular, ok? Eu só fazer uma revisão nisso aqui.
Ok. Além disso, a gente tinha acentos diferenciais, né? Nesses pares de palavras e a gente já não tem mais. Então, pelo e pelo, a gente não vai ter mais esse acento diferenciando o pelo substantivo do pelo de preposição, né? Junto ali com o artigo. O para e para, né? Que seria o para verbo, para preposição. E assim por diante. Pera, pera, a gente não tem mais esses acentos. Então a gente vai grafar sem acento essas palavras. Pelo, para, pela, pelo, né, polo, pera, tudo sem acento. E no contexto a gente vai identificar, ok? A gente vai identificar se se trata de um verbo ou de um substantivo pelo contexto. Tudo bem? E aqui a gente também tem as palavras terminadas em o, né? E os verbos terminados em com dois S ali. A gente também não tem mais acento. Qual é o bizu disso aqui? Qual é o bizu? Vogal dobrada não é mais acentuada. Então, antigamente, quando a gente tinha enjoo acentuado, hoje a gente não tem mais. A gente tinha creem com acento, a gente não tem mais. Então, anotem esse bizu. Vogal dobrada não é acentuada. Beleza? Vogal dobrada não é acentuada. Aqui a gente esgota as principais regras, né? Com as principais implicações. E a gente vai agora responder algumas questões para a gente massificar o nosso entendimento em relação ao assunto de acentuação gráfica.